Soldado Supremoa. Caraca, Supremoa. Tá A bom. fusão do Capitão América e Doutor Estranho. Caraca. Distorções Infinitas 1. Distorções Patrocinado pelo Infinitas. nosso queridíssimo Iago, do É canal do canal Nerd, não é do canal. É do canal Espaço Nerd. Ô, louco, Espaço Nerd eu conheço ele. A gente viu vários vídeos lá no canal principal. Acho que foi até o Forte que patrocinou, não foi tu, Forte? Pra membro, não foi? É. Acho que foi o Forte que patrocinou alguns, se eu não tô enganado. Mais uma história narrada. Hoje eu trago Oxe, cadê a cara Infinity dele? Wars, parte 1. A fusão do Capitão América com o Doutor Estranho. Cara, Capitão Essa América é a e Doutor terrível origem Estranho. do Soldado Supremo. Deixa o Terrível? like, já se inscreve aqui embaixo. E terrível? lembrando que são vídeos novos aqui no canal todos os dias. Tô contando com vocês aqui. Toda essa história se baseia, Nossa. cara, após uma Caraca, quem enorme quer mudança sair? cósmica causada pela própria Gamora. O Ai, seu a pai também Gamora? seria metade da vida do universo. Já sua filha não foi tão diferente, Nossa. porém muito mais criativa. Ela acabou juntando as joias do infinito por conta própria e com um simples estalar de dedos comprimiu e juntou todo o universo, abrindo Abriu lá. espaço sem precisar matar ninguém. Todos os mundos foram reiniciados, porém a um novo modo. E com isso, novos heróis e vilões estavam destinados a surgirem, a se juntarem. Portanto, que haja luz. O início. O início. Haja luz. Anos se passaram após o reinício da galáxia. E com esse novo fenômeno, muita coisa aconteceu. Comparado ao universo anterior, tivemos tantas novidades que até mesmo a menor alteração dos fatos históricos da Marvel poderia acarretar em uma modificação em grande escala. E nós somos apresentados a uma dessas pequenas coisas, caminhando em direção ao interior de uma base militar nos Estados Unidos. O mundo está queimando. Eu me tornei voluntário para me tornar um rato de laboratório, para me tornar uma arma para o nosso exército. Meu nome é Stephen Rogers. Essa é a última chance de servir o meu país. Caraca. Enquanto Stephen Rogers estava sendo posto no equipamento de testes, um pouco longe dali, nos dormitórios particulares do alto escalão, havia um soldado que batia na porta. Dr. Skirney, o candidato está aqui, dizia o soldado, como se tentasse apressar a pessoa do lado de dentro. Não se preocupe, só preciso de um breve momento para completar um experimento sensível. Tudo pela ciência. No interior daquele quarto, víamos que aquela tal cientista não era apenas uma apegada à ciência. Ela flutuava de pernas cruzadas dentro de um círculo de magia, enquanto lá conjurava vem. uma energia esverdeada, indicando que o experimento ali, né, afinal de contas, era pura feitiçaria. O sucesso foi acompanhado do fracasso. Ela me prometeu que eu seria o melhor soldado da América. Isso se os experimentos, né, não me matassem. Mas eu não tinha o que perder. Era o certo a fazer. Quando tudo já estava preparado, a doutora acabou entrando na sala com uma seringa, que estranhamente irradiava uma cor vermelha, enquanto um pouco longe dali estavam tanto o cientista como outros soldados, apenas esperando a possibilidade dessa mais nova arma, que poderia virar o jogo contra toda essa guerra. Você está pronto, Stephen? Perguntava a cientista, se aproximando dele. Sim, madame. Não se preocupe, você não vai sentir nada. A doutora dizia, cara, aquilo como uma forma de tranquilizá-lo. Ela até mesmo se aproximou. Só que o mais estranho tava pra vir, cara. Aquela injeção não seria colocada no braço, né, como estamos acostumados a ver, e sim diretamente no pescoço do Rogers. Ela fazia isso enquanto tocava aquela parte do corpo do próprio Stephen, com a ponta dos seus dedos brilhando, enquanto... Tá. Nossa senhora, calma lá. Ela tava abusando Calma dele. aí. O Espaço Nerd, eu não sei seu Aquela nome. parte do corpo. Naquela parte do corpo fica muito estranho. Fala, ela tá tocando o pescoço, né? Naquela parte eu já falei, minha Nossa Senhora, tá dando uma pegadinha ali pra aproveitar, né? Enquanto aqui, ó, esse cara aqui é bonito, né? Nossa, deixa eu aplicar aqui rapidinho. Eita, dá uma apertadinha ali e volta, tá ligado? Não sei. Aquela parte ficou meio estranha. Estava brevemente um encantamento. Após a injeção, Ah lá, Stephen acabou se bruxaria. desligando. Segundos e minutos se passaram e nenhum sinal de vida surgia diante do corpo. Ao menos foi o que pensavam. Enquanto Rogers dormia profundamente, o seu corpo se mudava soninho geneticamente bom. e também magicamente. E em uma fração de segundos, todo o seu corpo mudou, se enchendo com um grande sopro de vida e poder. Caraca. O suficiente para rasgar as amarras que o prendiam à mesa de experimentos. Ela realmente conseguiu fazer um super-humano, gritou o soldado.
O choque do saiu momento havia matando sido todo tão mundo. grande para todos que estavam ali, cara, que até mesmo um soldado alemão que estava disfarçado entre eles acabou se revelando, Oxi. puxando imediatamente a sua arma e disparando contra o Rogers, que por instinto colocou a sua mão à frente do seu rosto, Tá gerando um escudo preula. mágico que foi Olha, capaz que de bonito, desintegrar que todas as Que da balas hora, lançadas em sua velho. direção. Que legal. Eu simplesmente não sabia o que estava fazendo. Apenas tentei me defender e de alguma forma eu consegui. Narrava o Stephen. O soldado alemão que ele estava infiltrado apontou sua arma para Enskine, a doutora. Por favor, não! Gaguejou a doutora. Eu simplesmente não sabia o que aconteceu comigo naquele momento. Apenas ver aquela cientista tão brilhante levar aquele tiro fez meu corpo mudar por completo. Eu me sentia poderoso e ao mesmo tempo impotente por não conseguir salvar aquela vida. A fúria e o poder fluíram de forma tão avassaladora pelo meu corpo que eu nem pensei em hesitar. Apenas pulei na direção daquele desgraçado, o atingindo em cheio com um soco que acabou abrindo uma fenda, o desintegrando por completo. E esse poder continuava fluindo pelo meu corpo, um poder que eu não compreendia e que a única pessoa capaz de me explicar agora estava morta. Por Que Deus, bacana. o que ela fez comigo? Stephen se perguntava em voz alta enquanto olhava ao redor para todos. Alguns meses se passaram. O exército nunca conseguiu entender o que aquela doutora havia feito comigo. E claro, não era preciso ser um gênio para saber que eles não ficaram nem um pouco felizes em saber que não iria conseguir recriar aquilo. Mas eles até que tinham seus meios para testar a minha eficácia. Tiros, bazucas, até a droga de um tanque. A Ginny mata sem Vocês querer? não querem guardar essas coisas para soldados alemães, não? Era o que eu sempre dizia quando eles tentavam fazer esses testes com esse tipo de equipamento militar comigo. Mas apesar de tudo isso, graças à doutora, poderíamos ter uma chance da história ser totalmente diferente. Quando eu estava com os pés na Europa, eu fui declarado pelo próprio presidente como Soldado Supremo, onde eu estava liderando um Soldado esquadrão Supremo. ao lado do meu melhor amigo, o Buck Wong. O meu grupo e eu tínhamos uma equipe. Hã? Éramos chamados de... Juntou! Quem que é? Ah, Juntou o melhor amigo dos dois! Caraca! que legal. Que foda! Será que ele vai ter, tipo, a mesma... Não faz sentido, porque o Wong também tem a habilidade do... Aí vai juntar Não é literalmente a habilidade do Doutor Estranho, do mas... Doutor Estranho e a namorada dele, Provavelmente, né? Acho que deve juntar, tipo... Deve ter toda a vida, né? a mãe deles, pai Deve deles. ser, né? Caraca, que da hora! Comando Legal. Ivante de Wogot. Esse nome veio na minha mente em um dos meus sonhos. Quero dizer, estava mais para um pesadelo, mas até que combinou bastante conosco. Eu sabia muito bem que a gente poderia terminar aquela guerra, ainda mais com a gente na linha de frente, enfrentando diversos soldados armados para ir diretamente à fonte de tudo. Eu já perdi a conta Que de da hora, quantas velho. trincheiras que eu e meu comando Ivante passamos, esquivando de tantas balas, só para trazer a confiança e vitória para o nosso país. Não era fácil, mas também eu sabia que não era sem custo. Porém, tudo aquilo era por uma boa causa. Se anima aí, Steve! Eu ouvi o Buck dizer tais palavras enquanto estávamos em uma passeada para comemorar carequinha. o nosso progresso. Mas ainda não terminamos a guerra. Eu respondi: sim, não terminamos, mas é um bom dia depois de tudo que fizemos. O Buck até que tinha razão, Cheio da mas novinha. dias difíceis ainda estavam por vir. Dias escuros e ardentes, como o próprio inferno na Terra. Ah, Muito tempo Conte. se passou desde então que o Stephen Rogers se tornou o Soldado Supremo. Mesmo com o seu grande avanço, não era como se aquela imensa guerra iria terminar em menos de um dia. Não era assim que as coisas funcionavam. Rogers e o seu comando Ivante vagavam pelas trilhas do território inimigo durante o inverno, vagando sem medo, porém ainda assim com cautela. Essa é a pior missão de todas, comentava o Buck enquanto comia uma barra de cereal. Se não fizermos isso, alguém mais fraco terá que fazer. Buck, espera, você ouviu? Stephen nem foi capaz de terminar a frase. Ele se referia na realidade ao som de um disparo de morteiro. Ah. E antes mesmo que pudesse fazer algo, o projétil explosivo caiu bem em cima dos dois, causando uma enorme explosão, afundando o Rogers em uma pequena cratera. Quando ele acordou, ele estava inteiro e apenas com alguns arranhões. Mas era diferente para o Buck. Ao contrário do Soldado Supremo, a explosão havia sido tão agressiva para o Buck que nem mesmo havia um mero pedaço da sua roupa para contar a Nossa. história. Não havia nenhum sinal do Matou seu o careca. pobre amigo. Meu Deus, não! Rogers, você precisa se levantar. Não há nada mais que podemos fazer, cara. Ele se foi. Gritou o seu companheiro Fury, para que tentava fazer o Strange se focar, para então que eles pudessem sair dali. Não!
Volte pro seu buraco, Fury. Eu tenho um trabalho pra fazer. Stephen estava com tanta raiva, cara, da morte do seu amigo, que decidiu fazer algo muito arriscado. E sem pensar duas vezes, fez a sua magia fluir por todo o seu corpo, aonde começou a trabalhar em um encantamento. Eu sequer perguntei o que o Buck queria naquele momento. Afinal, se eu tivesse perguntado, eu provavelmente não teria dado conta de realizar aquele feitiço. Após aquele terrível desastre, comecei a vagar em direção ao meu objetivo, junto com parte que sobrou do meu comando Ivante. Muitos deles morreram naquele momento, mas eu fiz o possível. Mesmo não me orgulhando do que eu fiz, eu fui capaz de até utilizar a minha necromancia para trazer eles de volta. Alguma palavra, Stephen? Os homens precisam de inspiração da sua liderança, não apenas para ganhar contra dificuldades, ou talvez apenas consertar os nossos corpos quando a gente descansar. Valeu pelo novo olho a propósito. O Fury dizia aquilo enquanto tentava me distrair, ou enquanto tentava me pôr de volta nos trilhos, daquela missão, enquanto tirava o seu chapéu para me mostrar o buraco de bala que tinha o matado antes. Fury, o que eu faço? Uma parte de mim quer liderar, mas outra parte dentro de mim só quer me fazer seguir em segredo. Eu contava em meio a um desabafo, como se eu estivesse até mesmo pronto para contar mais sobre os meus problemas, até sermos interrompidos por um dos meus homens, que tinha um telegrama em suas mãos. Rogers, temos uma notícia incrível, cara. Você não vai acreditar. O nosso inimigo, o alemão-chefe, cara, tá morto. E você dizendo que iríamos lutar até abril. Fury dizia aquilo rindo na minha direção. Bem, talvez nem tudo aparentava estar tão ruim assim. Só precisávamos terminar essa missão, e talvez a guerra poderia enfim terminar. Voltamos à estrada para o nosso objetivo, e quando pensávamos que não tinha o que piorar, foi então que ele surgiu, Dormammu Vermelho, o sacerdote particular do chefe lá alemão. Com certeza não teríamos uma vitória se ele ainda estivesse vivo aqui na Terra. Ele precisava ser detido. A Terra será purificada pela impureza. Quem que era Eu não lembro do vilão do Doutor Estranho. Cara, pode se considerar o... Era o carinha lá que queria o poder, que voltava a fazer os Paranauê igual ele. Tinha o mesmo poder que ele. O Dormammu? Eu lembro alguma coisa assim. Tipo, eu lembro do que ele vai pra ganhar com o cara lá, né? Do filme do Capitão América, né? Que tem a cara vermelha lá, que fica todo fudido. Enfim. Serão colocados durante as terras selvagens. O vermelho, pega! Gritou Rogers, interrompendo Dormammu. Dormammu Vermelho estava de pé sobre o chão, com as suas mãos e seu corpo estavam irradiando de energia. Quase como se ele estivesse preparando algum feitiço, ou algo muito pior. Aquela criatura maligna, vinda direto do inferno, acabou sendo interrompida. Não só por um conjunto de palavras do Stephen, mas também por um escudo de energia que o soldado supremo conjurou e o lançou, como se fosse um frisbee, cara, no rosto da criatura, que parecia estar em chamas. Ela facilmente foi derrubada. Quando caiu no chão e finalmente conseguiu ver Stephen, ele estava emanando uma energia nunca antes vista, agressiva e de grande escala, com um brilho dourado em seus olhos. Volte para o inferno. Se você ousar continuar nessa realidade, pode ter certeza que eu vou fazer você sofrer. Gritou então Rogers, que pulava na direção do Dormammu. Stephen Rogers, o soldado supremo. Quanta piada. Você ao menos sabe que tipo de poder flui dentro de você? A doutora Erskine, naquele momento que te criou, não rezou para o céu, o paraíso, seu tolo. Cale-se! O Rogers então tentava dizer algo, cara, até ser interrompido, quando seu pescoço foi segurado. Seus soldados estão mortos, o seu exército está sobrecarregado e o seu país é tão fraco, tanto na mente quanto no corpo. Dormammu Vermelho não perdoou Rogers nem por um momento, espancando o seu rosto diversas vezes, justamente para que pudesse jogá-lo para longe e caminhar lentamente em sua direção, como se fosse a própria personificação da morte, querendo ceifar a vida alheia. Ótima chance para desistir, ô Vermelho, dizia o Rogers, grunhindo de dor. Desistir? Eu vou fazer você ficar vivo, só para te humilhar. Eu irei te usar como bandeira e troféu, enquanto eu marcho para dentro de Nova York com o meu exército. A criatura infernal estava tão furiosa com aquela afronta que finalmente utilizou seu poder, erguendo Rogers com a sua magia e o jogando contra o chão, o afundando no solo, só para pôr o seu pé sobre o peito dele, impondo a sua soberania perante ao soldado supremo.
E depois que eu conquistar a Europa, o seu país irá decair cada vez mais, se escondendo dentro do seu território, enquanto eu marcho para dentro das zonas da sua terra imunda, só para quando chegarmos no Oceano Pacífico, eu farei você ver o seu último pôr do sol, para te queimar vivo e me certificar que a sua alma irá direto para o inferno. Com esse discurso, era possível ver que aquela criatura não pretendia pegar leve, caso saísse impune. Cada palavra era acompanhada por um piso mais forte contra o peito do Stephen, o deixando cada vez com mais ferimentos e dores. Mas havia um enorme problema. Independente dessa realidade alternativa, Rogers sempre sabia utilizar a tirania dos seus inimigos contra eles mesmos. Amigão, quanto você quiser, grunha o Stephen. O que você tá falando? O que você fez? Quando se deu conta que aquilo não passava de uma armadilha, era tarde demais. O Dormammu vermelho lentamente sentiu uma aura azulada espiritual saindo da sua boca, acompanhada da lâmina de uma baioneta perfurando o seu tórax, o fazendo gritar de dor. E quando finalmente teve forças para olhar para trás, nos é mostrado o Bucky. Rogers o trouxe de volta, porém de uma forma diferente dos seus outros colegas. Era como se o seu melhor amigo estivesse sendo feito de pura energia naquele momento. E eu pensava que o Soldado Invernal não passava de uma história de fantasmas. Ah, mas e agora? Comentou Bucky enquanto terminava de enfiar ainda mais a lâmina no peito do seu inimigo. Stephen agradeceu seu amigo enquanto energizava o seu punho. E ao se levantar, pegou um impulso tão forte que quando socou o ser infernal, o Dormammu, saiu voando pra longe, cara. Somente para prejudicar ainda mais a força vital do seu inimigo, que já estava quase no fim. Não, isso não terminou ainda. Mesmo estando de frente para a morte, o sacerdote maligno não pretendia decair. Em seus últimos momentos, começou a fluir todo o seu potencial mágico pelo seu corpo, causando um intenso brilho à sua volta. Era evidente que àquele ponto ele já estava prestes a fazer um movimento meio que kamikaze, né? Meio que levar os seus dois oponentes, né, pra morte junto com ele. Bucky, para trás! Gritou Steve Rogers, pondo-se à frente do seu amigo. Não há espaço para a sua luz dentro da dimensão das trevas. Boa noite, Rogers. Não há forma de se escapar disso. Quando aquele brilho finalmente se cessou, tudo começou a escurecer. Stephen, por instinto, conjurou um escudo como tentativa de defender tanto a si mesmo como o seu amigo Bucky. Mas de pouco em pouco, como ele e o Bucky foram consumidos por aquela forma sobrenatural e maligna, consumindo de pouco em pouco a luz daquele local, até não sobrar mais nada. Apenas o Stephen e o Bucky em meio à escuridão eterna. Onde estamos, Stephen? Perguntou o Bucky, que olhava à sua volta. Não tenho certeza, amigo, respondeu Rogers, fazendo uma pequena fagulha de fogo. E quanto tempo se passou desde aquela explosão em Ardenas? Acho que um bom tempo. É bom te ver novamente, Bucky. Apesar de estarem diante daquele problema escuro, Stephen ainda sorria, esperançoso, como se tivesse quase que certeza que poderia achar uma forma de se livrarem daquele local. Até que lentamente, tanto a chama quanto o espírito do seu amigo eram consumidas para longe. Isso não tá certo. Stephen, e antes mesmo que o Rogers pudesse fazer algo, o seu melhor amigo de infância acabou sendo consumido, juntamente com a maior parte de chamas. E então, o que uma vez era esperança em seu rosto, passou a se tornar tristeza, fazendo o Soldado Supremo se tocar que a dimensão das trevas era mais cruel do que ele imaginava. Caramba. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu preciso do feedback de vocês e de muito like aqui embaixo pra saber que vocês curtiram essa história. Assim eu posso continuar trazendo as outras partes dessa história aqui, beleza? Falou, valeu, tem vídeos todos os dias e fui. Caraca, mano, que isso? Eu tava até falando, tava até pensando, na verdade. Nossa, eu queria muito um filme disso, tá ligado? Agora não quer mais. Não, deixa quieto. Final triste não, desse. muito triste, muito triste. Não quero sofrer no filme, não. Tá amarrado, mas que da hora essa história, velho.